Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é uma porta aberta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Esta é uma carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, que tem servido de exemplo de ministério. Nós a chamamos de a igreja das portas abertas. Cristo diz a essa igreja, pequena e fiel, em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que Cristo quer dizer com tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar? Alguns pensam que essa é uma referência ao próprio Cristo. Talvez essa seja uma alusão a João capítulo 10, versículos 7 e 9, onde Jesus diz, eu sou a porta. Nos dias de Cristo, cercados de ovelhas não tinham portas. Havia apenas uma abertura no cercado pela qual as ovelhas passavam. À noite, quando os animais estavam todos ajuntados dentro do cercado, o próprio pastor deitava-se à entrada. O pastor era a porta. Esse é claramente o significado em João capítulo 10, versículo 9, onde Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse é um belo retrato da salvação, mas não creio que Cristo esteja se referindo à salvação ou à entrada no reino aqui em Apocalipse capítulo 3. Na verdade, em nosso contexto, as portas já se encontram abertas. A igreja em Filadélfia recebe a promessa de maior eficácia em seu serviço a Cristo por causa de sua presente consagração. Creio que essa seja uma porta de oportunidade para um serviço maior para a glória de Deus. No decorrer de seu ministério, Paulo falou sobre a porta aberta do ministério. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Admiro muito a atitude de Paulo. Ele diz, é o seguinte, abriu-se uma grande porta de oportunidade para Cristo. Como ele sabe disso, existem muitos adversários e desafios ao longo do caminho. Mas isso é prova para mim de que existe uma grande oportunidade para a glória de Deus. Paulo entendeu o princípio espiritual de que não existe oportunidade sem adversidade. Quando ele chega a Troade para pregar o evangelho, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, uma porta se me abriu no Senhor. Paulo pediu para os colossenses orarem por ele para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Quando Paulo voltou à igreja de Antioquia em Atos capítulo 14, versículo 27, ele relatou como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Essa é uma boa terminologia para adotarmos. Precisamos orar para que Deus abra portas para nós como indivíduos e como igreja, a fim de termos meios mais eficazes para proclamar o Evangelho e alcançar pessoas para Jesus Cristo. Queremos ser uma assembleia que espera por essa porta e entra por ela. Não vamos dar cabeçadas em portas fechadas, nem discutir com Deus sobre portas fechadas, enquanto ignoramos portas abertas. Porque geralmente nos acampamos diante de portas fechadas. Mas onde a porta da oportunidade está escancarada, nossa oração deve ser, Senhor, ajude-nos a correr para entrar por essa porta. Como conseguir enxergar uma porta se abrindo? Veja Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Tens pouca força. Gosto muito disso. Cristo não disse, você precisa ter tudo organizado. Não, você não tem poder. Cristo diz, apesar de você não ter muito poder espiritual, ainda tem um pouco, e esse pouco que tem, você dedicou a mim e o usa o máximo possível. Cristo também diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8,
E mais adiante, no verso 10, guardaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança. Ou guardaste a palavra da minha paciência, que se refere, talvez, à obra de Cristo que pacientemente suportou a cruz. Esses crentes não negaram o evangelho. O tempo verbal sugere que esses irmãos suportaram algum momento de provação no passado, no qual receberam o conselho de virar as costas para Cristo. Mas eles não negaram o nome ou o evangelho de Cristo. Então, agora existe uma porta aberta. Corra e entre por ela. Um dos motivos por que creio que essa porta se refere a um ministério maior e mais eficaz é que essa metáfora teria sido entendida sem dificuldades. Da mesma maneira como os crentes de Sardes souberam o que Cristo estava falando quando mandou a igreja ser vigilante, à luz do fato de que a cidade havia sido tomada 2 vezes por causa da falta de vigilância dos soldados que dormiam, essa igreja de Filadélfia ficava localizada em uma cidade que era chamada de a Cidade da Porta Aberta. Filadélfia era o corredor para o Oriente. Ela havia sido construída para ser uma cidade missionária com o fim de propagar a cultura e língua gregas no Oriente, na região atual da Turquia. O imperador havia estabelecido que, a partir de Filadélfia, a cultura e a língua grega seriam disseminadas nas províncias orientais. Filadélfia serviria de ponto de lançamento para espalhar a filosofia grega para a Europa, algo que os gregos conseguiram. Jesus Cristo quer que essa igreja reconheça o potencial maior do que nunca ao entender que está posicionada em um local muito estratégico, o qual Deus considera como uma porta aberta para o ministério. Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Independente de onde esteja localizada a sua igreja, em sua cidade, Deus abre portas para o ministério. Você e sua igreja precisam identificar quais portas Deus tem aberto e agir em obediência na proclamação do evangelho onde Deus os tem colocado. Sua igreja se encontra no local que Deus deseja, e ele fez isso com propósitos específicos. A questão é se você obedecerá a Deus e passará por essa porta buscando não somente ganhar aqueles em sua região para Cristo, mas ajudá-los a crescer em Cristo, encorajá-los e lhes mostrar como viver para Cristo. Essa devocional abençoa você? Então, compartilha ela com alguém. Tenha um ótimo dia cheio da presença do Espírito Santo.